A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Olá, meus amigos, estamos chegando para mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista, aqui na sua 98 FM, a rádio número 1 de Apucarana e de toda a região. Hoje, mais uma vez, nesse ano de 2024, um ano importante, um ano político, vamos falar sobre política e dessa vez sobre uma cidade importante aqui da região do Vale do Ivaí. Vamos falar sobre Mauá da Serra. Por isso, eu convidei aqui o atual vereador e já pré-candidato à reeleição, inclusive com a candidatura, digamos assim, definida, porque já passou esse período de convenção partidária. Estou conversando com o Francesco Gomes, ele que vem lá de Mauá da Serra para falar um pouquinho sobre a política no município. Tudo bem, Francesco? Seja muito bem-vindo. Rodrigo, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Quero aqui também desejar aqui um ótimo dia também para todos que vão nos acompanhar aqui através desse bate-papo, né? Aqui a Boa Smart, também FM 98, e dizer que estou à sua disposição. E um alô ali para minha cidade querida, Mauá da Serra. Cidade importante, né? Mauá da Serra, aliás, é uma cidade que tem essa importância até pela posição onde está, né? Uma posição privilegiada, né? Ela está ali, você sai, vai para Londrina, dali você vai para Faxinal, pega todo o Vale do Ivaí, vem para Apucarana. Então, realmente, a posição de Mauá da Serra propicia que seja uma cidade de desenvolvimento, como a gente acompanha nos últimos anos aí, né? Porque a gente pega Mauá da Serra da década de 90 para cá, a cidade mudou muito, né? Certamente, Rodrigo. Mauá da Serra é uma cidade que próspera, né? Uma cidade onde a gente tem um carinho enorme por ela, né? Já estamos ali há mais de 20 anos, né, morando em Mauá da Serra, e certamente ela está num mapeamento ali muito privilegiado. O que precisamos ali é de boas políticas e que no futuro mais próximo a gente consiga, né, trazer mais prosperidade ali para aquela, não só para Mauá, mas para toda aquela região, né? Com certeza, sem dúvida alguma. E é cidade belíssima, né? Cidade importante, como a gente está falando do Vale do Ivaí. Você falou que então você chegou em Mauá nos últimos 20 anos. É isso? Você morava onde antes? Eu falo últimos 20 anos, mas na realidade acontece. Eu tenho 37 anos e desde que me lembre assim, eu moro em Mauá da Serra. Por quê? Eu tive uma passagem muito rápida em Apucarana, onde eu morei ali por 4, 5 anos, né? Uhum. Então eu falo os últimos 20 anos, mas se a gente for colocar na caneta, no papel certinho, vai beirar aí 30, toda, né? Exatamente. Mas você nasceu em Mauá? Eu sou de Mauá da Serra, nasci em Apucarana, né? Que a gente não tem hospital ali. E, como eu disse, né? Desde que me lembre aí, a gente é ali daquela cidade maravilhosa, Mauá da Serra. Entendi. Eu, por exemplo, eu sou de Marilândia do Sul, né? A minha empresa é em Marilândia, trabalho aqui, moro aqui e tudo. E eu nasci em Apucarana, mesma questão sua também, né? Quando nasci em 1990. Olha só. E aí teve um período que eu mudei para Curitiba, morei em Campo Largo, já morei em Apucarana também, mas eu me considero cidadão de Marilândia do Sul. Assim como você está falando aí, que você é de Mauá da Serra. Se colocar, como eu falei para você, bem certinho, mais de 30 anos aí, né? Legal. Em Mauá da Serra. Bacana demais. E como é que você entrou na política? Você vem de família política? Tem uma tradição assim? Como é que você chegou a se candidatar? Quando que foi esse primeiro passo para você ir para a política em Mauá da Serra? Perfeitamente, Rodrigo. Eu não tenho um viés político de família que vem tradicional da política. No período ali de 2010, 2012, né, eu tinha uma mercearia, um mercadinho, né, no bairro ali onde a gente... Como que é o nome do bairro? Paulo Haru. Paulo Haru, conhecido ali o bairro Paulo Haru. Legal. Perto do centro ali, né? E a gente tem um carinho enorme para aquela região. E a gente pegamos ali, ficamos algum tempo com a mercearia. E em 2014 a gente a gente começou a desenvolver a política. Foi através do meu tio, um parente meu ali de Ortigueira, onde você conhece muito bem, o Cláudio. Professor Cláudio, né? Professor Cláudio. Professor Cláudio. Exatamente, o professor Cláudio. E ele me apresentou a política em 2014, né? Até me lembro, que é interessante esse detalhe, que ele tinha uma Space Fox, um carro Space Fox, e ele foi até o meu comércio, né? E eu vi ali, a gente sempre conversava quando ele ia ali, e eu observei atrás do vidro do carro dele,
uma abelhinha, e escrito ali com 3 siglas, né? PHS. Eu perguntei para ele, falei, até fiz uma brincadeira. Professor, tá vendendo mel agora? Porque é de Ortigueira, né? A gente sabe que aquela região ali, bastante a produção é questão de mel. Ele falou, não, isso aqui, na realidade, é o que move o mundo. Eu falei, o que move o mundo? Sim. E eu sem nenhum conhecimento, né, aparente sobre a política, ali em 2014, ele falou, isso aqui, Francesco, é um partido político, onde já tem algum tempo que a gente está desenvolvendo lá em Ortigueira, e eu quero trazer aqui para Mauá esse partido. Eu falei, que bacana, né? Eu falei, interessante. Eu falei, como que funciona isso? Ele falou, vai estudar política. É algo que realmente... Até então você não tinha se envolvido ainda. Você tinha mais ou menos quantos anos em 2014? 2014, 10 anos atrás, 27 anos. 27 né? anos, 27 você tinha 27 anos. Isso. E aí, até então, você era o comerciante, né? O jovem ali comerciante. Exatamente. E aí você pensava, não pensava realmente em entrar na política. Aí chegou seu tio e deu esse start. Esse embalo, né? Ele falou, vai estudar política. Ele disse para mim assim, naquela época eu lembro muito bem, são 3 coisas que movem o mundo, né? Claro que primeiramente é Deus, né? A gente também é cristão. São 3 coisas que movem o mundo, Francesco. A primeira dela é a economia. A segunda dela, o potencial de poderio de arsenal, de exército. E o terceiro é a política. E as 3 coisas estão concentrado, né? Quem detém essas 3 coisas são o que predomina e o que domina o mundo. Ele me disse, os Estados Unidos é o que tem esses 3 poderiam de, né, arsenal, economicamente e política, né? E uma delas é o que a gente participa diariamente, que é a política. Então, até então, eu não tinha nenhum conhecimento sobre política, não tinha, posso dizer assim, nenhum interesse, mas a partir do momento que ele me apresentou a política em 2014, e eu comecei a me estruturar, criar bagagem politicamente, a gente conseguiu ali, Rodrigo, respondendo também você, desenvolver o partido naquela época, onde me tornei presidente do partido. Ou seja, em 2014, a eleição aconteceu em 16, né? Exatamente. Então, durante 2 anos, você foi se organizando, foi chamando os amigos ali, foi já colocando o projeto, né? Foi mais ou menos isso? Exatamente. Até já estava ali com o partido, com a provisória do partido, e eu comecei ali, em 2014, a apresentar a política para o pessoal ali da região ali. Porque a gente sabe que a política ela é um pouco distante das pessoas. A gente, às vezes, igual eu disse para você, eu levei um tempo para chegar na política em 2014. E muitas das pessoas ali, de repente, não tinham esse conhecimento. E uma das perguntas que, quando a gente já estava com o partido, que eu comecei a estudar mesmo o que é um partido, o que é uma coligação, quantos votos era necessário para que uma pessoa, um vereador ou uma vereadora era necessário fazer para ser eleito. E eu comecei a fazer essa dinâmica dentro ali do meu comércio, no bairro ali. E até tinha um outro rapaz que tinha um perfil política. E eu convidei ele, falei, olha, eu vejo que você tem um perfil político, e eu estou começando agora, né? Mas queria convidar você, quem sabe você não pode ser um pré-candidato aqui do nosso partido. Aí ele olhou para mim assim, falou, você fala que eu tenho perfil? Mais perfil que você, eu não vejo outro. Eu não quero, Francesco, mas eu te apoio. E foi ali que me despertou o interesse de um dia poder participar da política. E aí foi correndo o tempo, então 2014 passou, chegou o ano de 2016. Aí eu já comecei a traçar os objetivos. Certo. O que eu vi? Eu sabia que em 2016 ia ter a eleição municipal. Exato. Eu lembro até hoje, Rodrigo, que a gente não tem tanta estrutura financeira igual a antiga política faz, né? Que o sistema político faz, qual que é? Que tem político que ainda acha que comprar voto na época da eleição, ou na semana, ou nos 45 dias, resolve. Infelizmente, para algumas situações ainda, a gente sabe que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento do qual o voto dela é importante. Eu quis fazer diferente. Eu falei, eu vou criar uma bagagem, criar conhecimento, porque isso nenhum dinheiro vai tirar, ninguém vai tirar de mim, que é o conhecimento. Em 2016, eu me lancei aí a candidato, né, a vereador, né, e tivemos ali, Rodrigo, uma eleição bastante próspera. Eu fiz, na época, 128 votos, com a minha primeira experiência. Eu lembro que a gente teve essa experiência boa, porque
Eu não gastei dinheiro, né? Teve algumas pessoas que me ajudaram, mas eu me lembro que do meu orçamento, do meu dinheiro, que eu gastei em campanha mesmo, foi R$70. Porque, como eu disse para você, eu comecei a estudar política, ali com aquele conhecimento raso, mas do meu jeito. Falei, um dia que eu entrar na política, eu quero fazer assim. Tá preparado, né? Tá preparado. Então, Você gastou na primeira, então R$70 fez 128 votos. 128. O pessoal de Apucarana, pessoal que acompanha 98, só para ter uma ideia, esses votos do Francesco em 2016 representam mais ou menos 700, 800 votos para vereador em Apucarana. Olha só. Né? Mais ou menos. Entendi, uma conta. Porque assim, você não se elegeu em 2016. Fiquei em 16º, não me elegi. Então, é porque hoje quem faz 700, 800 votos fica ali, às vezes pode até que se eleger, né? Pode ter uma possibilidade de se eleger, mas é uma votação muito boa. Expressiva. Muito expressiva. Então, para uma cidade, e aliás, Mauá da Serra tem mais ou menos o mesmo porte das outras cidades do Vale do Ivaí. Perfeitamente. Então, acima de 100 votos, realmente é um cara que provocou uma mudança. E pelas condições, né, Rodrigo? Né? Sem investir, sem gastar. Sem compra de voto, porque não tinha essas condições também, nem que se tivesse não faria. Né? Hoje, a gente está ali hoje como vereador, já vamos chegar lá. Mas naquela época, o que eu fazia, Rodrigo? Como eu tinha ali o meu mercadinho, tinha ali a minha mercearia... Você dava cesta básica. Não, mentira. Rapaz, não tinha nem condições de fazer isso. Não dava, né? Não, a gente não fazia isso. A gente construiu bastante amigos ali. O que acontecia? Como eu tenho uma filha, né? Sou casado com uma Joyce, né? Joyce Ribeiro Gomes, né? Já há 17 anos estamos juntos. 17 anos de casamento. E temos ali uma filha de 13 anos, né? Anaís Ribeiro Gomes, que até mandar um abraço para eles. Com certeza, abraço para toda a família aí. Para toda a família, que Deus abençoe também, Rodrigo. E ela estudava meio período, né? Ficava na escola meio período. E o que eu fazia? De manhã, eu ficava na mercearia e meio período eu levava ela para a escola, né? E à tarde eu ia, parava o meu carrinho, tinha um Palinho na época, parava numa esquina, num bairro, e fazia todo o bairro a pé. O que foi interessante, Rodrigo, a gente ressaltar aqui, que a gente não teve ali cabos eleitorais, os cabos eleitorais, a gente foi casa a casa para a gente poder sentir de perto o que é a política. Não aquela política de ar-condicionado, que o político esbanja aquele dinheiro todo, que é o dinheiro do povo, né? Mas a gente foi sentir na pele, de fato, o que é que as pessoas realmente pensam sobre a política. Interessante demais, Francesco, porque, claro que eu fiz uma brincadeira com você ali com relação ao mercado, mas você está contando aí, as pessoas te conhecem em Mauá da Serra, sabem da realidade, ou seja, você gastou sola do sapato. Você foi conversar realmente com as pessoas, olho no olho, e esse tipo de política eu percebo assim, ó. Eu vejo que tem muitas pessoas que começam dessa forma e aí quando chegam ao poder, exatamente, eles mudam, eles transformam porque eles já estão no poder. Aí eles utilizam da mesma forma que a velha política faz, exato, que é de utilizar a estrutura, que é de realmente utilizar o dinheiro para fazer a diferença ali na campanha. E aí quando você chega em 2020, como é que foi a tua campanha em 2020? Que em 2020 você foi eleito. Exatamente. Quando acabou a eleição ali em 2016, Rodrigo, é até engraçado isso aqui, você entender como que a gente vem na contramão do sistema, né, antigo. Na semana seguinte, já acabou a eleição no domingo. Na segunda, terça, quarta, sexta, em todas as casas que eu me lembro que eu fui pedir o voto, eu voltei a agradecer, mesmo não sendo eleito. Cheguei lá na casa do Rodrigo Carvalho. Rodrigo, tudo bem? Estive aqui na eleição, pedi um voto para você. Mas ganhamos, de repente a pessoa não acompanha, né? Não, pelo contrário, a gente teve uma boa votação, mas não foi dessa vez. Não, mas nunca vi isso, Francesco. As pessoas só passam aqui me agradecer, só passam aqui pedir o voto. E depois esquece. Depois esquece, você está vindo me agradecer por uma coisa que você não conseguiu. Falei, não, mas a gente já escreveu uma história. Que legal, cara, que atitude sensacional. Fui em a maioria das casas que eu me lembro. Até, inclusive, eu passei num lugar onde eu fui agradecer a pessoa que eu pedi o voto. Porque se eu pedi o voto, eu ia e agradecia. Na maioria das casas, às vezes até me desculpe, gente. Talvez eu não consegui ir em todas naquela época, mas na onde eu me lembro que eu fui, né, pedi o voto, eu passei e agradeci, fiz o vídeo depois. Eu me lembro que tem um amigo meu lá que tem um comércio em Mauá, e ele sempre me ajuda na política lá, sabe? E ele falou, Francesco, veio um fulano de tal aqui,
e achou engraçado naquela época. Você foi lá agradecer ele pelo voto e ele não votou em você. Só que ele falou assim, pela atitude dele, daqui 4 anos, o meu voto é dele. Aí eu fui criando mais bagagem, né? A gente participou de uma eleição em 2018, rasa ali também, né, para deputado, enfim. E em 2020 a gente já chegou com mais conhecimento. Porque também, Rodrigo, eu sou prestador de serviço. Eu ainda sou empreendedor. Né? Eu trabalho na empresa Mercado Móveis. Eu sou entregador de móveis e montador de móveis. Então eu consigo, né, também ficar dentro da casa das pessoas, montando um guarda-roupa, montando um jogo de cozinha. Uhum. E muitas das vezes as pessoas me procuram, né, falar sobre a política. Então, depois de 2016, quando chegou 2020, a gente já estava com o nome, né, bastante conhecido, só que não esperava, Rodrigo, né, não sei se você vai me perguntar aí, mas de ter uma votação expressiva do que eu tive. Não, é justamente isso. E daí como é que foi em 2020? Depois de passar por esse período em 2016, de não ser eleito, mas fazer digamos, o dever de casa, né? Conversar com as pessoas, continuar nas ruas, porque daí tem algumas pessoas que reclamam assim, mas o político só aparece de 4 em 4 anos. E é o que acaba acontecendo em muitos casos, né? O cara só aparece de 4 em 4 anos. Você continuou fazendo o seu trabalho normal? Continuei fazendo meu trabalho normal, sempre conversando com as pessoas, né? Em 2020, eu lembro, sou evangélico, cristão, e eu pedi para Deus uma estratégia. Né? Eu falei, Deus, eu entrei na política, né? E agora eu vou participar de mais uma eleição. E já estava ali, já na pré-campanha, né, para 2020. E Deus me deu uma estratégia assim, Rodrigo. Talvez, né, pode ser arcaico, né, muitas pessoas já fazem isso. Mas eu escrevi a minha história num papel, peguei um papel, a minha esposa estava do lado. Falei, Joyce, conta aí como que a gente começou. E eu escrevi ali, começamos na eleição, né, sou Francisco Carneiro Gomes, tenho, né, 30 e poucos anos, comecei na política em 2014, comecei aquela estratégia. Por quê? Quando eu chegava nas pessoas, eu não entregava, né, eu falo material de trabalho, o pessoal fala santinho. Né? Quando eu ia entregar o meu material de trabalho, Rodrigo, eu não estava entregando um santinho, eu não estava entregando um papel qualquer, eu estava entregando a minha história. Eu chegava no Rodrigo e falava, Rodrigo, você tem 1 minuto para me atender? Claro, Francisco, olha, estou aqui, estou te pedindo voto, você já tem candidato? Quando a pessoa falava para mim que já tinha um candidato, Rodrigo, eu não insistia. Porque eu sei como é difícil você conquistar um voto de uma pessoa. A pessoa falava, não, eu já tenho, tal. Não, tranquilo. Mas eu posso só deixar aqui o meu material de trabalho para você? De repente tem alguma outra pessoa que você conheça e não tem candidato? Não, Francisco, perfeitamente. Então, quando eu entregava aquele material de trabalho, Rodrigo, eu estava entregando a minha alma, o meu coração para aquela pessoa, a minha história. Não era só né, a gente observa que alguns candidatos, né, entrega ali você está passando, o meu santinho, não, eu parava, conversava, explicava a minha história para eles, e eu acho que foi isso que deu também, né, a confiança da população, um resultado bastante promissor na política. 2020, aí você chega em 2021, janeiro de 21, né? Janeiro de 21. Que você assumiu ali. Como é que foi, então, essa experiência realmente chegando ao poder, né? Ao poder? Ao poder. Lá dentro, na Câmara, você, lógico, tinha se preparado, tinha estudado bastante, tentado entender para não chegar perdido ali, né? Às vezes tem muita gente que chega perdido, consegue ganhar, mas chega e não sabe o que fazer. Você tinha uma meta, você tinha uma organização, um planejamento do que você deveria fazer nessa função como vereador? Perfeitamente, Rodrigo. Quando, na eleição, após a eleição, onde a gente tinha uma meta de voto de 128 votos que a gente já tinha feito para 180. A minha meta era 180 votos, porque era onde a gente imaginava que teria uma cadeira, seria eleita entre os 9. E deu a graça ali que a gente foi o mais votado com 294 votos. Gastamos ali pouco também, mas gastamos os 3 S. Saliva, sola de sapato e suor. Né? Então a gente gastou correu bastante atrás. E assim como iniciamos ali em 2021, a gente já tinha traçado um objetivo, que era vir na contramão mesmo da política antiga. A gente fazer algo diferente que impactasse o município de Mauá da Serra. Eu queria ser o melhor, não para todo mundo, o melhor de mim. Eu queria transformar o melhor de mim que eu pudesse refletir para a população, que de fato eles colocaram ali 2 confianças.
primeiro de ser vereador e depois de ser o vereador mais votado em Mauá da Serra. E é isso que eu levo até hoje como regra, para antes que eu venha me privilegiar, né, antes que eu venha saciar o meu ego, eu venha atender a demanda do município de Mauá da Serra. Como é que foi o seu trabalho nesses anos, assim? Tem vereadores e tem vereadores. Cada vereador, eu conheço várias câmaras, né? Tenho contato bastante com muita gente aqui na nossa região e acompanho de perto o perfil do político. Então tem um vereador lá que ele é aquele cara que tá no meio do povo, aquele cara que faz o favor, aquele cara que preciso disso, preciso daquilo. É um perfil que o cara assume e tá tudo certo, é o jeito dele. Tem aquele outro perfil que o cara tá realmente preocupado em legislar, ele tá preocupado com as leis, ele lê cada detalhe. Vou citar um vereador aqui que é o Jean Bueno de Marilândia do Sul. Ele não passa nenhuma lei, nenhuma palavra que ele não leia pela Câmara. Então é o perfil dele, ele gosta de ser assim, também tem outros perfis. Qual é o perfil que você assumiu? Tem aquele outro perfil também, vou lembrar aqui, daquele cara que viaja bastante, que vai para Curitiba, que enfim, faz cursos e tal. Qual que é o teu perfil como vereador que você adotou nesses últimos anos? Ser o mínimo, o máximo, né? O máximo econômico, né? O meu perfil sempre atender a demanda, como eu falei para você, atender a demanda e não trocar, né, privilégio, não trocar o meu caráter, não trocar algo de mim, né, que seja maior do que as pessoas. O meu perfil é sempre, como que eu posso falar para você? Eu sou dinâmico nas discussões, né, tenho ali 4 projetos aprovados. Eu não sou um vereador, já falo para você, de assistencialismo. Não sou um vereador. Muitas das vezes as pessoas, Rodrigo, eu prefiro buscar o direito das pessoas, mostrar para ela qual é o direito dela, do que, exemplo assim, acontece, às vezes, na maioria das vezes, quando você está na política, as pessoas te procurar em relação, vereador, você não tem uma cesta básica para você me arrumar? Tem um remédio? Tem um remédio? O que eu faço? Eu pego aquilo que é do direito dela, eu levo ela até o conhecimento. Porque era muito mais fácil para o político covarde pegar a cesta básica lá na assistência social, que já é o direito da pessoa, colocar no carro dele e levar para a pessoa. Falou, te arrumei. Olha aqui, tá aqui. Não, eu faço diferente. Ô, fulano, você tem o cadastro na assistência social? Não, não tenho. Então eu vou te passar qual é o caminho para você fazer. Vou te passar o número, vou te passar o contato para você. Faça lá a sua inscrição, que eles vão te atender você. Então é muito mais fácil, Rodrigo, para mim, no caso, assim. Mais fácil não. Seria mais fácil ser um político... É o contrário, mais fácil é o contrário. Mais fácil é o contrário. É dificultoso dessa maneira que eu venho trabalhando, de tentar conscientizar, né? De tentar dar o quê? Realmente o direito e o valor que ela tem. Eu quero, Rodrigo, que em curto prazo, só que eu sei que vai demorar um pouco, que as pessoas tenham a consciência que o direito dela é muito mais importante do que uma cesta básica que o político ele dá para ela e depois ele vai cobrar quando chegar perto da eleição. Até porque, Francisco, o que transforma a nossa sociedade, parece bobeiro que eu vou falar aqui, mas não é, tá? O que transforma a nossa sociedade, quem tem realmente o poder de transformação é o povo. É quem trabalha, é quem paga os impostos, é quem gera emprego. Perfeitamente. Porque o Estado ele não gera dinheiro. A prefeitura ela não gera dinheiro. Não é uma empresa que ela tem um dinheiro que vem da população. Isso que você falou de direito é o direito do povo. E às vezes dá a impressão que as pessoas estão lá quando recebem uma cesta básica, quando tem acesso a um serviço de saúde, quando tem acesso a um remédio, quando tem acesso a um exame, quando tem acesso a um esporte, à educação. Dá a impressão que é um favor que a prefeitura está fazendo, um favor que o Estado está fazendo. Exatamente. E é o que você está falando aí, né? As pessoas precisam saber dos direitos delas. Eu acho que a maior dificuldade hoje, Rodrigo, que a gente tem, não só Mauá da Serra, Marilândia, Apucarana, é a conscientização. E a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização nas escolas, a gente precisa fazer em todos os departamentos. Por quê? O que eu não quero é que as pessoas fiquem refém do político. Né? Igual eu falei para você explanou muito bem aí. Então, quando você deixa de apresentar o direito que ela tem, as pessoas ficam refém.
né, do político, porque o político, mau caráter, ele vai cobrar você. Pode ter certeza. Se for uma cesta básica, se for um remédio, se for algo que ele fizer para você, o mau caráter, ele vai chegar no final, ele vai querer, lembra que eu te ajudei? E se você é dessas pessoas, né, a maioria, não a maioria, mas algumas ainda que não têm o conhecimento, e ela age por esse lado, Rodrigo, com certeza é o retrocesso. Eu acho que o assistencialismo, nesse ponto que eu estou falando para você, claro que muitas das vezes a gente ajuda um ou outro, mas em determinadas situações. Não essas situações de você pegar o próprio dinheiro dela, né, o próprio dinheiro dela e querer fazer festa ou, né, fazer desse modo aqui, querer agradar ela, mas é um direito dela. Né? Então eu sou totalmente contra nesse sentido aí que vem da política do sistema antigo, desse assistencialismo. E você agora, a gente está caminhando já para o final da entrevista, Francisco, você agora se lançou à reeleição, digamos assim. Hoje é um pré-candidato, vai ter a definição realmente, a campanha começa a partir do dia 16 de agosto, né? Tá quase já começando a campanha, mas qual que é a tua intenção, já em virtude dessa experiência que você adquiriu nesses últimos anos, já no poder realmente, já como vereador, e agora o que você planeja daqui para frente nesses próximos anos aí? Perfeitamente, Rodrigo. Para te responder isso aqui, eu fiquei devendo uma outra resposta para você. Aí você me lembre, para nós encerrar aqui. Em relação à despesa em viagens, em cursos, eu sou o único vereador da história de Mauá da Serra a não fazer nenhuma diária. Não é que eu sou contra a diária, não é que eu sou contra o vereador adquirir uma experiência para poder legislar, né, para poder fiscalizar. O que eu sou contra é o absurdo. Nós temos, para você ter ideia, nós temos um vereador lá hoje, atuante, que ele fez mais de R$200 mil em diária para uma cidadinha daquele tamanho. Você está entendendo? Então eu fico imaginando até onde vai. Mais de 200 mil? Mais de R$200 mil em diária durante esses 3 anos aí, e meio, né? Podemos dizer assim. Caramba, e você é contra esse posicionamento tipo de excesso, né? Eu não sou contra o vereador ou a vereadora, que seja, né, a pessoa ela adquirir um conhecimento. Eu sou contra o absurdo, o excesso. Então a gente tem todo esse... Eu vou perguntar de novo. Claro. Esse número tá certo que você falou? Mais de 200 mil? Mais de R$200 mil durante esses... Ó, se a gente pega 200 mil aqui e divide por 48 meses, que são 4 anos, dá mais de R$4.100 por mês. Perfeitamente. É isso mesmo. Perfeitamente. É absurdo. Mas só que não vai dar 48, né? Vai dar aí 36, 30. Mas eu coloquei os 48 você já fechou. Fechei em 4 anos. Perfeitamente. Mais de 200 mil em 4 anos. Exatamente. Porque o que acontece? Muitos dos políticos, o que eles fazem? Eu preciso fazer uma viagem para Brasília para mim adquirir recurso. Eu preciso ir para Curitiba para mim conversar com o deputado. De fato, é necessário que faça. A gente conseguiu ali, Rodrigo, mais de R$1 milhão de recurso. A gente conseguiu, até vou agradecer o pessoal que sempre me ajudou com os deputados nossos, deputado federal, né, Diego Garcia, que mandou emenda muito importante, mandou R$500 mil para recape asfáltico em Mauá da Serra, né? Márcio Pacheco também mandou recurso ali no valor de R$300 mil para a gente comprar ali, adquirir um aparelho de raio-x novo, digital para a saúde. E o Diego também tinha mandado para nós ali, mandou para nós, já está na prefeitura, um ônibus escolar no valor de R$338 mil. Então a gente conseguiu provar que conseguimos fazer algo de trazer recursos sem precisar ficar viajando, gastando dinheiro do povo. Então é possível. Então foi isso que eu me dediquei, isso que eu fiz, né, estou fazendo para poder aí mostrar que é possível a gente fazer uma política diferente. E agora a gente teve alguns convites, antes da gente fechar o nosso grupo aqui, o grupo do Podemos, juntamente com o pré-candidato a prefeito Giva e também com o pré-candidato a vice-prefeito Sirlei. Tive um convite pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo em Mauá para sair candidato a vice, também não quis. Tive o convite para sair candidato a prefeito, também não quis, porque eu quero, né, se assim for possível, permanecer mais 4 anos, adquirir mais experiência, ajudar o grupo no qual faço parte agora, que é o Giva aí, e o Sirlei. Senão a gente está dividindo também o grupo, porque a gente vem de um grupo aí que tem o rol ali da oposição, mas eu atendo tanto a situação como a oposição, então eu não quis entrar nessa briga aí por ego ou, de repente, por poder, para querer aí, de repente, tirar uma eleição, né, que seja de uma outra pessoa, que espero que seja do nosso candidato a prefeito Giva aí. E a gente vai seguir,
né, a nossa candidatura, né, já foi aí protocolada. A partir do dia 16 vamos estar aí na casa das pessoas pedindo voto, né, a partir do dia 16, e vamos tentar aí uma reeleição para vereador. Francesco, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa, esse seu posicionamento. A gente sabe que você é firme, né? Sim. Mantém esse posicionamento. E parabéns pelo seu trabalho, Deus abençoe aí, sucesso e leve um grande abraço da 98, da Boa Smart, a todos os amigos de Mauá da Serra. E eu que agradeço, Rodrigo. Depois de você ter entrevistado várias ícones, né, da política, né? O prefeito aqui, Aquiles, né, o vice-prefeito aqui, Valmir Pérez, né? Foi uma entrevista muito boa. E várias aí da região, né? Eu acompanhei. Para mim é um privilégio você ter atendido em nosso pedido também e desse bate-papo. Valeu. Obrigado. Agradecemos então ao Francesco e a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Grande abraço e até a próxima. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.